Todos acharam? Amém. Amém. Não vamos ler o versículo agora. Vamos ler o versículo de número 13. Depois nós iremos ler o 25. Jó capítulo 19. Oh, glória! 13 por diante diz assim: pois longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem, deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estranho aos seus olhos. Chamei a meus criados, e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu povo. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor, ele vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Amém, queridos? Vamos tomar os seus assentos, glorificando o nome do Senhor Deus de Israel. Graças a Deus, irmãos, já agradeço esses dias que tenho estado com vocês, com os irmãos. Amanhã já à noite, por volta de 11 alguma coisa, uns 40 mais ou menos, retorno à cidade de Foz do Iguaçu, que lá termino alguns dias e já volto para Recife. Eu louvo a Deus por cada membro, por cada pessoa que tem nos recebido, pastor, ministério dessa igreja. E com certeza Deus, ele tem muitas bênçãos para ser derramada nesse lugar, nesta igreja. A história dessa igreja é uma história diferente. A história dessa igreja não é a história que está sendo escrita. Ainda tem uma história desta igreja a ser escrita. Não é o que está planejado, é o que Deus quer para esse ministério. A história daqui é de Deus. É Deus que tem que planejar essa história aqui. Com certeza, não pode ter certeza que são coisas grandes que Deus tem que fazer nesse lugar. Eu louvo a Deus. E eu dizia ali a missionária irmão Jô, eu disse: Chapecó só não foi afetada por essa catástrofe por causa desse irmão. Eu digo isso sem medo. Estou perante o Senhor, estou no altar do Senhor, não tenho medo de dizer a verdade. Chapecó só não foi afetada por causa dele. Que a glória não seja sua, que a glória seja de Deus. Aleluia. Que essas palavras, ela não vá levantar o seu ego, mas que essas palavras sejam para a honra e glória de Deus na sua vida. Aleluia. Pode ter certeza, sabe por quê, queridos? Deus não está preocupado com os grandes, Deus está preocupado com o que Deus quer os pequenos. Existem muitas pessoas grandes que se acham que Ele é
E Deus não está nem aí para essas pessoas. Deus está querendo aqueles menores, aquelas pessoas pequenas, aquelas pessoas que aparentemente ninguém nem olha para ele. Quando eu vejo a história dos profetas da Bíblia Sagrada, todos eles foram assim. Foram pessoas que não tinham muita coisa. Existiam como Isaías, como Jeremias, eram homens nobres. Isaías veio da realeza, Jeremias veio também de uma nobreza. Muito bem, mas Davi não veio. Davi não veio. Davi era simplesmente um pastor lá de ovelha, estava lá atrás e foi o escolhido. Daniel, você não vê, Daniel não era muita coisa na sociedade, Deus escolheu Daniel. Ezequiel também não era essas coisas todas, Deus escolheu Ezequiel. E nós temos outro, Eliseu, que era Eliseu lavrador. Eliseu ele era pecuarista. Eliseu era pecuarista, ele cuidava do animal, largou tudo e foi servir a Deus, através do profeta. Então nós encontramos na Bíblia que Deus ele procura essas pessoas que aparentemente não são nada, que ninguém olha, mas que a glória de Deus está sobre essa pessoa. Você é muita coisa. Eu não concordo muito quando alguém diz, mão na frente, eu não sou nada. Eu sou. Amém. Eu sou. E você é. Amém. Nós não somos nada em comparação com Deus, porque jamais Jesus iria morrer por nada. Nunca. Outra coisa, jamais o Espírito Santo de Deus iria habitar em nada. Meu Deus. Não ia. Nós somos alguma coisa, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Satanás tem que saber disso. Quando você diz eu não sou nada, o inferno aplaude. Ele quer que você não seja nada. Diga ele todo dia, eu sou. Eu só não sou mais do que Deus, mas eu sou templo e morada do Espírito Santo. E se eu sou templo e morada do Espírito Santo, eu sou tabernáculo do Deus vivo. Aleluia. Sabe quem você é? Deus, tabernáculo do Deus vivo. Você é, sim, muita coisa, porque Deus escolheu você para habitar em você. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, a palavra nessa noite, vamos falar um pouquinho de Jó, vamos falar um pouquinho da pessoa de Jó. Queridos, todos nós já sabemos, Jó foi um homem que teve muita paciência. Eu discordo e digo que Jó não teve muita paciência. Muitas pessoas dizem, eu quero ter a paciência de Jó. Eu não quero, eu quero ter a minha mesmo. Outros dizem, eu quero ser igual a Moisés. Também não quero ser igual a Moisés, eu quero ser igual a mim mesmo, pastor Francisco. Outros, eu quero ser igual a Paulo. Eu não quero ser igual a Paulo. Será que eu vou aguentar a prova de Paulo? Não, eu quero ser eu mesmo. E muitos querem ser alguma coisa. Eu não quero ser o pastor Francisco. Deixa eu ser, eu quero ter a minha fé. E outras pessoas dizem, não, eu queria ter a paciência de Jó. Eu não quero. Será que você suportaria tudo que Jó passou? Eu não quero. Eu quero ser o pastor Francisco. Está bom demais, está muita coisa. Aleluia. E nós ouvimos falar de Jó. E quando nós falamos de Jó, automaticamente nós encontramos um homem que é o próprio Deus, dá testemunho dele, não foi algum profeta. Deus não dá testemunho de Jó, não foi algum príncipe da terra, homem normal. Deus dá testemunho de Jó, o próprio diabo. E Deus diz a Satanás, no hebraico chamado Ra-Satã, Deus diz a ele que Jó, ele é um injusto, reto, temente a Deus, e diz que ele se desvia do mal. Deus não estava falando para simplesmente uma pessoa comum. Deus estava dando testemunho de Jó para um Deus. Sim, Satanás, ele é um Deus. E ele é poderoso? É. Satanás, ele é um Deus e ele é poderoso. Ele só não é mais poderoso do que Deus. Isso aí ele nunca irá ser. O próprio Deus, ele disse que o Deus desse século, o próprio Deus chamou ele de Deus, diz que o Deus desse século cegou o entendimento, a visão de muitas pessoas. O próprio Deus disse isso a ele. E ele teve tanto ao Todo-Poderoso que sempre quando Deus ele chega, ele é o cara mais covarde que tem, ele desaparece, o cara fica sozinho. E a Bíblia diz que Deus, ele deu testemunho e disse a Satanás, disse, olha, Jó é um injusto, reto, temente a Deus, e ele se desvia do mal. Deus não estava falando com uma pessoa qualquer, como eu falei. E Jó, e o diabo automaticamente disse, olha, mas ele, tudo você dá a ele, você abençoa ele na terra, com tudo, deixa eu tocar, ou toca nele, e com certeza você irá ver que ele irá blasfemar
tocar com vocês. Deus disse, não, você pode tocar em tudo o que você quiser tocar em Jó, você pode tocar em tudo que ele tem. Só tem uma coisa, você só não vai poder tocar na vida de Jó, porque a vida de Jó me pertence. A Bíblia diz que Satanás saiu da presença do Senhor e ele foi e começou a mexer em tudo que Jó tinha. Queridos irmãos, existe muitas vezes que nós perguntamos ao Senhor Deus, por que eu tenho passado, por que tantas coisas vinham sobre mim, porque eu perdi tudo, ou porque eu estou em declínio em minha vida, porque tudo está indo de uma maneira tão catastrófica dessa, porque muitas vezes nós não entendemos. Olha Deus, eu estou em tua presença, eu tenho te buscado. Olha Deus, eu tenho sempre orado, apresentado, eu sou um dizimista fiel, eu sou um ofertante da tua casa, por que tantas coisas veio sobre mim? A Bíblia diz que Jó sempre oferecia sacrifício a Deus. Jó, ele tinha um cuidado muito grande de desobedecer a Deus, e a palavra de Deus diz que Jó, ele oferecia a Deus sacrifício para ele e para os filhos dele. Pois bem, a Bíblia diz que Satanás saiu da presença do Senhor, e quando ele sai da presença, automaticamente ele colocou o seu plano. Acredito eu que o Satanás, ele reuniu todo o inferno, toda a sua diretoria infernal, e disse, olha, a partir de agora o homem lá de cima nos liberou e disse que nós poderíamos mexer com Jó, nós poderíamos tocar em tudo que Jó tinha, até na saúde de Jó, nós iríamos perturbar com Jó. Por quê? Talvez algum demônio bobo lá disse, por que nós vamos perturbar com Jó? Jó é um protegido de Deus. Satanás disse, não, ele já disse a mim que eu posso perturbar com ele, eu posso tirar tudo que ele tem. E Satanás, com certeza, ele disse, olha, eu tenho uma convicção que Jó irá blasfemar contra o Todo-Poderoso, e se ele blasfemar contra Deus, eu vou ganhar esse duelo. Por quê? Existia um duelo de Deus versus Satanás. Deus dizia lá no trono dele com sua cor celestial, Jó, eu acredito em você. Jó, ele não escutava, mas Deus estava dizendo, eu acredito em você, Jó. Lá no inferno, Satanás estava dizendo, eu vou perturbar em tudo que Jó tem, e eu tenho certeza que Jó, ele vai abrir a sua boca e irá blasfemar contra Deus. Os céus lá de Deus dizia, olha Jó, se tu for fiel até o fim, com certeza derramarei muitas bênçãos sobre você. O inferno no outro lado dizia, eu vou mexer com tudo, Jó. Você agora vai ver quem é Satanás, você vai ver agora quem é o diabo. Os anjos lá no céu diziam o seguinte, olha Jó, segura aí mais um pouquinho, porque a vitória virá e não tardará. Não sei se você está entendendo, não sei porque a prova veio sobre você, e você está dizendo, mas Deus, por que essas coisas estão vindo sobre mim? Existe um duelo na sua vida, Deus versus Satanás. Satanás disse que você ia sair da presença de Deus, e Deus apostou em você e disse que você não vai sair da presença dele, e se você chegar até o final, a vitória vai chegar sobre a sua vida. Satanás será envergonhado, porque na sua vida Deus irá vencer esse duelo. Sabe o que acontece, queridos? Sabe o que acontece com Jó? Jó não sabia, Jó não tinha escutado. A Bíblia diz que Satanás automaticamente saiu e começou a perturbar em tudo que Jó tinha. No primeiro ataque que Satanás fez até Jó, sempre chegou um emissário, um mensageiro, e dizia, olha Jó, nós estávamos lá no campo e veio um temporal, e veio um vendaval lá e matou as tuas ovelhas. Jó olhava e dizia, bendito seja o nome do Senhor, que ele me deu e ele pode tomar. Chegava outro mensageiro e dizia para Jó, olha, os teus camelos, todos eles também foram mortos. Jó olhava e dizia, bendito seja o Senhor, Deus me deu e ele também pode tomar. E todas as notícias ruins que chegavam para Jó, Jó dizia, bendito seja o nome do Senhor. Satanás olhou e disse, eu não aguento um negócio desse, já tirei muita coisa que ele tem, e ele ainda está agradecendo o nome daquele Deus Todo-Poderoso. Vou dar o segundo ataque, e quando Satanás vem na segunda vez, ele vai até os filhos de Jó, e a Bíblia
Bíblia diz que eles estavam reunidos em uma grande festa que eles deram junto com as suas irmãs. E lá houve uma tempestade e todos eles morreram. E chega um mensageiro, sabe por quê, irmão? Sempre na hora difícil, sempre tem um mensageiro do diabo para dizer o que está acontecendo no rio. Sempre vem um e diz: olha, está sabendo o que aconteceu? Olha, está sabendo aquela notícia? Quando o negócio está bom, eu nunca vi, mas quando o negócio está ruim, sempre vem um mensageiro. Hoje é pelo Facebook: olha, está sabendo do babado? Está sabendo aí do babado que está acontecendo? Que babado, irmão? Existe uma notícia quentinha. Olha, aquela pessoa falou de você. Sempre tem uma notícia, sempre tem um mensageiro do diabo para trazer uma mensagem ruim. E na vida de Jó não foi diferente. Chegou a mensagem e disse: olha, Jó, tem uma coisa, todos os seus filhos, 10 filhos que tu tinha, morreu. Nessa hora, Jó, ele não diz: bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jó rasga as suas vestes e se põe sobre o pó, e ele procura no seu íntimo saber o que foi que eu fiz, o que é que está acontecendo, porque está vindo sobre mim tanta tempestade, porque tudo está se indo embora, porque tudo está se acabando, porque agora os meus filhos desaparecem, morreram, e agora Satanás lá no inferno, ele começa a observar e dizer: agora eu quero ver. Jó não tem mais dinheiro, Jó não tem mais filho, agora ele das filhas. Aí Deus lá no céu, olhando justamente com a corte celestial, toda a glória a Deus, todos os anjos deles, os querubins, os serafins, os anjos e arcanjos, olhava para Jó e dizia: olha, Jó, ninguém está vendo, eu estou pertinho de você, nada está terminado, até a árvore que foi cortada ainda vai brotar. Olha, Jó, você não está entendendo a história, mas ainda vai acontecer uma novidade de Deus na sua vida. Satanás dizia: não vai acontecer nada na vida de Jó. Os anjos diziam: vai acontecer, porque quem manda no céu, na terra, no inferno, no espaço é o Todo-Poderoso. Basta só uma palavra dele e tudo acontece. Eu quero dizer a você nessa noite: nada está terminado, ainda tem resposta de Deus, ainda assim todas as portas elas se fecharam para você. Existe uma porta de Deus que está aberta lá em cima, e ele diz a você: ainda há esperança, ainda há esperança. Adora aquele que diz a você: ainda há esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Existe um momento na vida da pessoa que as portas se fecham, a pessoa vai lá para junto dos amigos, não te importa, os parentes, não te importa, a pessoa vai a talvez aquelas pessoas mais próximas que diziam que lhe amava, também não te importa. Quando não existe mais nenhuma porta, meu irmão, na terra ainda que lá no céu, aqui no céu a porta nunca fecha, sempre tem porta aberta para aquele que te ama, sempre tem porta aberta para aquele que chora, para aquele que te busca. Sabe o que a Bíblia diz aqui? Que Jó, os amigos de Jó desapareceu, os conselhos secretos de Jó não queriam mais ouvir Jó, os irmãos de Jó foram para longe, os criados certos de Jó, ninguém queria conversar com Jó. Sabe por quê, irmão? Na hora da bênção a multidão ao seu lado, mas na hora da prova ninguém fica, na hora da angústia ninguém fica pertinho de você, não. É conversa. Meu irmão, eu amo você. Sabe por que diz que ele ama? Porque você pode oferecer alguma coisa, mas a partir do momento que você não pode oferecer mais nada, aquele que diz que ele amava não lhe ama mais, aquele que sentava na sua mesa não senta mais, aquele que botava a mão no seu braço, andava dentro do seu carro, não vai mais querer conversa, porque aquele carro você não vai mais ter. Aquele que você precisa, meu irmão, me ajuda aí com algo, ele vai dizer que não vai te ajudar. Sabe por quê? Tem momento que é prova, tem momento que Deus até permite que isso aconteça para nós sabermos de uma coisa, que o único Deus fiel, amigo fiel, é aquele lá de cima, é aquele que está com a gente toda hora, todo momento, mesmo na hora da dor ele vai estar com você. Quando tudo está fechado, ele diz: a chave está na minha mão e eu abro na hora que eu quiser. A Bíblia diz que Jó, ele estava só, e além disso uma coisa, Satanás estava perturbando o norte de Deus. Olha, queridos, quando o diabo está vindo, se a ordem de Deus é muito fácil, você ora, repreende e
ele vai. Mas quando Deus diz, pode perturbar, tem que tomar o cálice todo. Eu tenho uma palavra nessa noite. Aleluia. E Deus fala a você. O cálice está amargo, mas tem que tomar todo. Se cair uma gotinha no chão, passa a língua. Não pode perder uma gotinha do cálice. Porque depois do cálice amargo, aí vem a vitória doce. Mas se você não tomar o cálice, não tem vitória. Não tem vitória. Jó, ele não entendia que cálice ele estava tomando. Ele queria saber por quê. O que foi que eu fiz? Onde eu desobedeci? Onde eu falhei? O homem mais importante de uma região. A história diz, a história secular, que Jó foi mais antigo do que Abraão. Jó foi antes de Abraão. A história lá atrás era importante. E agora Jó queria saber por quê. Sabe o que o diabo estava fazendo? Eu vou perturbar o Jó. Talvez os seus negócios estão dando talvez aparentemente errado, mas nada está errado. Aparentemente talvez você esteja perdendo alguma coisa. Você não está perdendo. Porque com Deus perdemos para ganhar. Às vezes as pessoas não entendem o que está acontecendo contigo, porque não é para entender a história com Deus. Às vezes as pessoas, mas por quê? Tu és uma pessoa crente, tu és uma serva, tu és um servo, e por que está acontecendo isso contigo? Porque mistério não se entende, não se vê com os olhos carnais. Os mistérios de Deus só se vê pelo Espírito. Aparentemente você está perdendo. Sabe por quê? Porque era simplesmente uma janela. E Deus não tem janela para você, Deus tem porta para você. Para que a porta se abra, primeiro tem que fechar a janela. Ele vai fechar uma janela para o portão abrir para você. Ninguém está entendendo a história, mas a sua história é com Deus. Ninguém sabe por onde vai começar essa bênção. Eu só sei dizer que a bênção vai chegar, vai. Que a bênção vai descer, ela vai. Não importa por onde. E Jó queria saber por quê. Por quê? Os meus amigos não querem saber de mim. Você sabe que nós vamos no inferno e disse mais alguma coisa que eu vou fazer. E o que é? Vamos colocar úlceras. Existem dois tipos de úlceras: interna e as úlceras externas. Vamos colocar as úlceras sobre Jó. Agora Jó vai blasfemar. Agora Jó vai murmurar. E a Bíblia diz que Jó se coçava com um caco de telha. E os amigos de Jó, os mais novos, porque os mais novos naquela época, ele não podia repreender os mais velhos. Não podia. Até os jovens, os mais novos, do conselho de Jó, chegavam para Jó e dizia: Jó, confessa, porque tu pecaste. Confessa o teu pecado e morre. Nem sempre, queridos, quando o crente está perdendo alguma coisa, é pecado. Nem sempre, existem muitas concepções sobre isso. Não, ele está perdendo, tem alguma coisa na vida dele. Não, tem hora que Deus permite. Tem hora que é a prova de Deus. Tem hora que eu procurei. E tem hora que é o diabo que está fazendo.
Ele pode tirar. E Jó, ele dizia para ele: olha, peraí, os meus amigos não querem mais conversa comigo, eu não tenho mais dinheiro nenhum. E o diabo dizia lá: olha, tem uma coisa, ainda existe uma arma que nós temos contra Jó. E cada vez que Jó se sentia sem nada, abatido, o diabo dizia: é agora. Agora ele vai abrir a boca. Aí os céus lá diziam para Jó: Jó, segura mais um pouquinho, que está bem pertinho a hora da vitória. Ninguém ouvia. E o diabo estava lá, irmão, na hora da prova. É a hora que Satanás, pastor, mais chega para acusar, para desmotivar, para dizer aquilo, para magoar, para ferir. É naquela hora que você está mais frágil, sensível. Na hora que você quer um abraço, o cara dá uma tapa no modo de falar. Na hora que você talvez precise de um colo, ele vai colocar uma pedra. Na hora que você vai precisar de um lugar bem macio para você sentar, vai fazer uma cadeira de espinho para você sentar em cima. Na hora que muitas vezes você precisa, olha, vem cá, eu quero orar por você. Ah, não tenho tempo para orar por ti. Naquela hora parece que nós mais precisamos de alguma coisa. É a hora que nós mais levamos cotoveladas, mais não quero estar perto de você, eu não quero, e muitas vezes ficamos sozinhos. Sabe o que eu digo, querido? Que Deus muitas vezes permite nós entrando dentro de caverna, e aquela caverna não pode ter ninguém, não pode dar o seu pai, não pode dar a sua esposa, não pode dar o seu esposo. Aquela caverna ela tem a sua medida, só dá você para entrar dentro da caverna. E quando você entra lá dentro e diz: Senhor, eu não tenho nem palavras, eu só sei gemer perante Deus, até as lágrimas parece que cessaram, é só o coração que chora. Aí Deus diz lá no céu: segura mais um pouquinho, porque o dia da vitória virá e não tardará. Aleluia, Jesus. Era tão bom que Jó pudesse escutar o que os anjos diziam, mas até os céus estavam em silêncio com Jó. Existe um momento que os céus eles silenciam, parece que fica um pé fechado, não tem resposta, procurando resposta e não tem resposta. Até as pessoas que oram, que Deus muitas vezes se utiliza dele, parece que naquele momento não tem resposta, não tem palavra. Os louvores parece que não falam conosco, parece que até o versículo que lê parece que nada nos conforta. Aí Deus diz: sabe por quê? Porque a tua chora não vem de lá, não vem de bem, a tua chora vem comigo, é eu que falo com você. Ele já não passou por isso, queridos. Tive um dia que eu estava todo puxado, eu fui para dentro de uma mata. Vê se uma pessoa gosta de mata, sou eu. Entrei dentro de uma mata, lá em Recife. Essa mulher disse: olha, para onde eu vou, o celular não toca, graças a Deus. Ou coisinha para tirar quente do mistério é celular. Às vezes você está ligado, o cara toca lá, você. Eu estava dentro da mata, fiquei sentado, passou uma raposa na minha frente, fechado. Eu estava lá chorando, só Deus sabia no meu coração. E a pouco desce um gavião, bonitão, ficou do meu lado. Eu fiquei olhando, esse gavião não está com medo de mim, não. Ele sacudiu as suas penas, mexeu para lá, mexeu para cá, olhou, piscou alguma coisa, olhando para aquele gavião. E depois ele cantou, apareceu outro assim, ficou distante olhando. E eu chorando, aquele gavião olhando para mim. E dentro de mim Deus dizia assim: eu estou falando contigo e tu não estás entendendo que eu estou falando contigo. E eu chorando dizia: Deus está falando comigo, como que eu estou juntinho de você. Aleluia, glória a Deus. Às vezes pensamos que é alguém que vai dizer isso para nós. Não, Deus vai dar um gesto com a criança. Até sua criança dedicada ao fala. Quantas vezes eu recebi abraço de criança na igreja e está perturbada, a criancinha vem assim e me abraçar e aquilo sai dentro de mim. Às vezes pensamos que Deus vai se utilizar de um profeta
dentro da sua casa, às vezes está dentro da sua casa, às vezes é uma mensagem atrás do carro, você lê aquilo ali e Deus fala com você. Jó disse que Deus até nos sonhos, ele falava até nos sonhos. Deus falava com José nos sonhos. Eu digo às vezes brincando com minha esposa, ainda bem que quando eu te conheci crente. E quando ela sonha uma coisa é batata em cima. Ainda bem que quando eu te conheci crente. Quando Deus fala com ela um sonho, no tempo parece que acontece. Da maneira que Deus queria. Mas só ele precisava ouvir alguma coisa que animasse o coração angustiado. Oh, papai! Uma vez eu fui estudar sobre angústia. Por onde ela começa? Qual é o começo da angústia? E como eu tinha estudado, eu tinha sido formado em psicanálise, sou psicanalista clínico. Eu digo, eu vou procurar, eu vou cavar, eu quero saber o que é angústia. E procurei os livros, e fui na internet, e fui em uma biblioteca que nós temos lá em Recife, é a número 2 do Brasil, enorme, para saber sobre angústia. Ninguém explica o que é angústia. Eles trazem uma mera teoria fajuta, fraca. A angústia é algo que você não sabe por onde ela começa, nem sabe por onde ela termina. Não sabemos aonde ela se aloja, nós sentimos ela. Nós iremos dormir muitas vezes bem e acordamos com aquele feito coração, nós dizemos que está com o coração fechado com mau pressentimento, é angústia. E aquele dia todo, às vezes, a vontade de chorar. Ficamos um pouco perturbados. A psicologia ela traz que uma angústia, quando ela é muito, vamos dizer assim, contínua, muitos dias, ela traz uma depressão. Eu discordo um pouco, porque depressão é doença no espírito. Angústia é um algo inexplicável. No livro de Naum, capítulo 1, Deus disse ao profeta Naum que a angústia veio uma vez, mas a segunda não viria. O próprio Jesus, ele sofreu dessa angústia. Não existe remédio para curar a angústia. Você está com a dor, você toma qualquer analgésico e passa, mas a angústia não passa. Você deita, você dorme, você acorda e ela está lá pertinho e sobe para a mente, e a mente ela começa a perseguir, e a pessoa começa a ser refém de sua própria mente. Ele passa a ser refém, prisioneiro da angústia. Ela é tão terrível, ela é tão macabra, que ela nos aprisiona de uma forma que quanto mais você luta, às vezes você ora, às vezes você tenta louvar e ela não deixa. Ela é cruel, ela é ruim, ela é mau, ela vai lá dentro, ela tenta amassar, ela tenta acabar com você, ela tenta me destruir. Sabe o que aconteceu com Jó? Jó estava terrivelmente angustiado. A Bíblia diz que Jesus teve angústia de morte. A angústia dele tinha uma angústia de mau pressentimento. E a angústia, ela tem graus. Jesus, ele foi o único que chegou ao último grau de angústia. O grau de angústia que Jesus teve, nenhum homem hoje ainda teve. A angústia foi tão profunda que existe um fenômeno da ciência. E esse fenômeno da ciência só é registrado hoje, só Jesus que passou por esse fenômeno. Porque existe uma glândula que nós temos em nossa cabeça. E essa glândula que nós temos em nossa cabeça é uma veia, um vaso, tamanho quase uma espessura de um cabelo. E quando a angústia é muito profunda, esse vaso chamado sudoríparas, ela se rompe. E quando esse vaso ele se rompe, todo o suor transforma em sangue. Jesus ele teve um grau tão profundo de angústia. A angústia é como se fosse uma pressa
pressa, porque o próprio Getsemane, traduzido, significa pressa. Jesus estava numa pressa, ele foi tão imprensado. A angústia mais ou menos é desse jeito, ela tenta lhe comprimir, ela lhe pressa. E se Jesus não chega na hora, o que seria de nós? Se Jesus não chegasse e dissesse: olha, você não vai morrer, porque ainda existe vitória, o que seria de nós? Porque a angústia, muitas vezes dizemos ao seguinte: até para você mesmo, por que Deus não me tira? Por que Ele não me guarda? Parece que quando eu nasci nada deu certo para mim, tudo deu errado. Mas sabe o que Deus diz lá no céu? Não, eu não vou te tirar não, porque você é a minha escolha. Eu não vou tirar não, porque a vitória que está para mim é tão grande e todos vão ter que ver que você é a minha escolha. Eu escolhi você, você não vai morrer. A angústia não vai acabar com você não. Sabe por quê? Ainda existe Deus em Israel. Aleluia. Jó estava angustiado. E Satanás lhe disse: tem mais uma arma que eu tenho contra Jó. Que arma foi? A mulher de Jó. Eu sou o único pregador que passa a mão na mulher de Jó. Eu sou o único vigia. Eu sei por quê. Eu sei por que está mandando passar a mão, né? Mandando vigiar. Eu sou o único que passa a mão pouco na mulher de Jó. Muitas pessoas passam por cima dela. Vamos analisar a mulher de Jó. Primeira coisa, a sociologia daquela época era terrível contra a mulher. O machismo era muito grande. A mulher não tinha valor para nada a não ser dar filhos. E se ela não desse filho, ele poderia deixar de casar com outra. Era a sociologia da época. A mulher, ela não se juntava no meio dos homens. Não. É tanto que você vê que Esther, quando casou com o rei Assuero, ela tinha o dia do rei convidá-la. Por aí você vê como a mulher era. Ela não tinha o espaço que a sua esposa, nossas esposas têm hoje. Não tinha. A mulher era um objeto. A mulher era um algo para lá. Ninguém queria muita conversa com a mulher. O homem estava livre a arrumar 2, 3, 4, 5, 10, 15. Se a mulher ela fosse pega em adultério, ela seria apedrejada. João 8 diz isso. A mulher de Jó, ela vinha também de uma frustração muito grande. Primeiro, a nacionalidade dessa mulher. Ela vinha de uma época dos sírios. Ela vinha de uma época não muito boa. Que época, pastor? A época que a mulher, se o homem perdesse tudo e ficasse devendo alguma coisa, a própria mulher iria servir de escrava junto com os filhos. Como não tinha filho, ela teria que ir. Então ela iria continuar sendo objeto dos credores. A mulher de Jó, ela tinha perdido 10 filhos. O que você acha? Perdemos um filho, ficamos loucos. Uma mulher perder 10 filhos de uma só vez, pastor. Passa com a mulher de Jó. A mulher vive de uma pressão psicológica. Primeiro, discriminada. Segundo, com medo de ser mulher de qualquer outro credor, porque já não tinha mais nada. Terceiro, ela tinha um problema psicológico terrível. Acredito eu que ela chorava amargamente pelos 10 filhos que ela perdeu. Olhava para o esposo e via ele cada dia mais morrendo. E a mulher, por seu sexo mais fraco e mais frágil, ela não suportou.
Quando Jó chega, e Satanás sabia disso, quando Jó chega perto da mulher, talvez para contar a ela, ou talvez para passar a mão na cabecinha dele, ou passar algum curativo nas feridas que ele tinha. Quando ela olha para Jó, acredito eu que ela também achava que Jó tinha feito alguma coisa errada. Ela acreditava que Jó tinha feito alguma coisa errada. E ela olha para Jó, na sua dor, no seu desespero. Sabe por que muitos homens passam a mão e muitas vezes criticam diretamente? Eu não estou dizendo que ela estava certa, amaldiçoar, não. Mas sabe por quê? Porque no nosso século ainda existe machismo. Ainda existe muito machismo. Vivemos um mundo de machismo e de racismo. Vivemos um mundo que a mulher tem que ser sapato e o homem tem que ser cabeça. Vivemos em um mundo que o homem diz: eu sou o galo, e quem canta em casa mais alto sou eu. É verdade? A mulher conquistou muitas coisas, mas a rédea está com o homem. Eu sei disso. A mulher conquistou muitas coisas. Deus abençoa o ministério feminino. O próprio Jesus veio para abençoar o ministério das mulheres. Mas a rédea está com o homem. Mas tem uma coisa das mulheres. Biblicamente, primeiro quem recebeu o Espírito Santo não foi os homens, foi as mulheres. Pastor, eu sou pronto a dizer, prova. Lucas, capítulo 1, quando o anjo Gabriel veio conversar com Maria: descerá sobre ti. Ninguém tinha ouvido falar em Espírito Santo naquela época. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te envolverá. Jesus vem moralizar o ministério feminino. Segunda coisa da mulher, segunda coisa, a mulher não reprovou a prova. A mulher passou na frente de Zacarias. Zacarias disse: eu quero ver. Ficou cego. Sabe o que a mulher disse? Faça-se em mim a tua vontade, assim tu. Passou na frente de Zacarias e dos homens. Terceira coisa, Jesus moralizou o ministério da mulher. A mulher que não servia para nada, 7 espíritos foi expulso daquela mulher. A mulher, ela recebeu o primeiro item, não foi o homem. Jesus, quando estava, o túmulo estava lá. Foi Maria e as outras Marias. E a pedra tinha sido removida. E quando removeram a pedra, que ela encontra com ele, foi que ele disse: ide e anunciará que eu já ressuscitei. O que é que nós fazemos hoje? Pregamos o ídolo do Senhor. A mulher passou na frente. A mulher passou na frente. A mulher de Jó, angustiada, ela olha para Jó, magoada, triste. Triste. Sabe o que ela disse? Jó, amaldiçoa. Olha a expressão. Esse teu Deus, porque existia Deus separado. Ela vinha de uma outra nacionalidade. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Falas como uma louca. O bem que recebemos, e porque o mal nós não podemos receber. Quando Jó diz o mal, ele não entendia o que estava acontecendo com ele. A chora vai. O diabo ele diz: olha, não tem mais nada o que fazer com Jó. Já toquei em tudo de Jó. Mas tem uma hora que Jó disse: eu tenho algo para dizer. Eu tenho algo para falar. Naquele momento, todo o inferno, ele fez um silêncio. Acredito que a mulher de Jó também disse: o que é que tu quer fazer, doente? Vai, doente.
Vai falar o quê? Eu tenho algo para falar. Os céus naquele momento também fez silêncio. Existia uma decisão que Jó tinha que tomar. Ou ele continuava com Deus na prova, ou ele repudiava Deus. O inferno precisava ouvir uma declaração. Os céus também precisavam ouvir uma declaração. Meu Deus! E a declaração que Jó teria que fazer era só uma: ou eu continuo com Deus, sofrendo mais com Deus, ou eu abandono e Deus perde esse duelo. Você nessa noite quer continuar com Deus ou quer abandonar Deus? O inferno para, os céus também. E Jó diz: acredito, a minha fé. Ele levanta, olha de um lado, olha para o outro. Se eu vou falar, não sei se estavam os amigos de Jó, mas de repente os amigos de Jó também estavam lá. O que você quer falar, Jó? Você quer confessar o seu pecado? O que foi que você fez? No livro de Jó, a Bíblia diz que Jó disse, ele queria saber o que tinha acontecido, até perguntou se por acaso ele tinha olhado para uma donzela, para uma mulher com um olhar impuro. Até isso ele se policiou. Que está escrito no livro de Deuteronômio capítulo 30, Deuteronômio capítulo 28, versículo 15. Versículo 15. Está escrito desse jeito: um homem edificará uma casa, plantará uma vinha, edificará uma casa, porém outro morará na casa. O homem irá casar com uma mulher, o outro dormirá com ela, por causa da desobediência. Pode ler, Deuteronômio capítulo 28, 15, está escrito desse jeito. Jó tinha medo que isso acontecesse com ele. Se eu vou logo ter um algo para dizer. E quando Jó se levanta, não sei qual foi o lado que Jó apontou, não sei qual foi o lado, mas Jó disse o que eu tenho para dizer: é o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive. O diabo disse: é o quê? Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. O demônio disse: eu não suporto isso. O que foi que ele disse? Ele disse que o Redentor dele vive e que por fim Deus vai se levantar sobre a terra. Aí o cara disse: isso significa o quê? Significa que ele não vai blasfemar contra Deus, não. Significa que mesmo ele pode morrer sem nada, ele vai continuar com Deus, porque ele acredita que Deus vai se levantar do trono e vai ajudar ele. No livro de Salmo de número 12, versículo 5, ele diz o seguinte: por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que me busca. Eu digo a você nessa noite, querido: o seu Redentor vive, o seu Redentor vive, o seu Redentor vive. Ele está se levantando sobre a terra, ele está se levantando sobre a terra. Ele se levanta sobre a terra. Aleluia! É vitória certa, é vitória certa, é vitória certa da parte de Deus para a sua vida. Está difícil. Glória a Deus. Está difícil. O negócio apertou. Não foi o jeito que você planejou, não foi. Os seus cálculos, deu calculo. Deu tudo errado. O ano já entrou complicado para você.
O banco, os credores, estão lá na sua porta. E aquela cartinha chata que chega pelos correios. Nome no Serasa SPC. Devendo a todo mundo. Só é bom quando está assim. Por quê? É quando Deus se levanta no trono e começa a pagar suas contas. Mas sabe quando é que Deus lhe paga? Tem um porquê. Se eu sou compulsivo, sabia que a pessoa ser compulsiva é doença? É doença. Se eu sou compulsivo em comprar e não tenho condições de pagar, Deus não vai pagar não, quem vai pagar é você. Foi você que comprou. Agora, se eu comprei, tinha algo para acontecer e um projeto, um negócio deu errado, aí Deus faz, eu pago. Eu pago. Sabe por que ele paga? Porque você fez um plano tudo certinho e deu errado, aí Deus vai pagar. Tem muitas vezes pessoas que dizem, meu irmão, eu vou fazer o débito e Deus paga. Vai, nossa. Lá no céu não chega a carta do Serasa do SPC não. Quem vai pagar é eu e você. Mas a partir do momento que você chega uma hora, olha Deus, era assim que ia acontecer. E não aconteceu. Deus nessa noite está se levantando do trono para fazer algo na sua vida. Ele vai suprir as suas necessidades de glória. Mesmo que você até errou em alguma coisa, mas se você chegou aos pés do Senhor e clamou a Ele vai abrir uma porta para você. Ele vai fazer algo na sua vida. Eu tenho uma palavra um pouco dura para dar nessa noite. A liderança dessa igreja. A última vez que eu não disse um negócio assim, eu tive um derrame. E eu não vou ter derrame na praia de ninguém não. Eu vou dizer. Se preocupa não. Se preocupa não. Aqui dentro da igreja, os membros da igreja que está dentro da igreja, Deus ele vai cobrar um por um daquele que está deixando a obra de Deus sofrer. O Espírito Santo de Deus está dizendo a mim que tem pessoas dentro da igreja que precisa ser fiel a Deus dentro da igreja. E ai de você, se você não for fiel. Eu estou dizendo nessa noite como servo do Senhor, e não estou nem aí se você acredita ou não. Uma vez uma pessoa chegou para mim, pastor, e disse: eu sou fiel a Deus. Você é dizimista? Não, você nunca viu a Deus, não sou mulher. Eu disse: é o quê? Se você não é fiel a Deus, você não é fiel a ninguém. Nem a mim, que sou pastor, nem a ninguém. Se você não é fiel a Deus, você não é fiel a ninguém. E Deus está dizendo nessa noite, aqui, eu estou dizendo a você, pastor, não. Estou dizendo que Deus vai apertar alguém, mas vai apertar não é alguém, só não é alguém. Eu não sei o que é, mas minha obrigação é dizer. Deus está dizendo que vai apertar, porque Deus tem coisa grande aqui nesse lugar. E a obra do Senhor, pessoas precisam ser abençoadas e abençoadas do Senhor. E Deus está dizendo que cada um Deus vai pegar. Eu estou dizendo isso aí, Deus não tem problema de quem quiser. Se quer estar querendo, quiser problema seu, o senhor não é meu. Mas Deus está dizendo que crente fiel, ele é ofertante, é dizimista da casa de Deus. Crente fiel, ele é ofertante, é dizimista, e ai de quem não for. Que Deus abençoe. Senhor, acreditei em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus, que escola. Que escola. Eu estava dizendo para alguém que aqui no sul é difícil você marcar a escola dominical.
É difícil o povo vir no domingo de manhã, né? Ali quando a gente esteve numa outra igreja, era 10, 12, a igreja tem 5 mil membros. Se contasse na escola dominical não dava 500. Mas o que Deus tem falado aqui nesses últimos dias, domingo teve uma escola aí que os homens faltaram pendurar no ventilador, né? Teve homem aí que foi até batizado com o Espírito Santo, mas foi renovado no domingo. E hoje, quantos aprenderam algo a mais de Jó hoje? Eu estava aqui no meu canto olhando, e quando eu dava uma olhadinha para o pastor Lucas, eu pensando comigo, meu Deus, não é qualquer lugar que Deus está dando tanta escola assim não. Que a gente conhece a história de Jó, mas hoje Deus esmiuçou de uma forma tremenda. Aleluia! Amados, eu louvo a Deus, porque me chamam de doido, louco, mas até hoje, a única pessoa que a gente ligou para convidar foi o pastor de São Paulo, né? Não deu certo. Não, o Renato. E não deu certo. No meio do caminho, o homem perdeu a vez. Deus provou a fidelidade desse pastor. Ele veio de São Paulo, Deus deu a passagem mais barata da época. Em 10 vezes ainda, ficou mais barato do que ônibus. Era para ficar 5 dias. No primeiro ele já inventou de ir embora. Porque ele chegou aqui numa sexta-feira, viu 15 pessoas, o homem acostumado a pregar para milhares, já deu um faniquito nele. Deus preparou um carro para ele, 4 portas, bonitão, e a pessoa fez um propósito, mas ele não aguentou. Perdeu o carro, porque ele disse que na segunda-feira ele tinha que levar a esposa para o médico e tinha uma grande agenda em São Paulo. Sabe o que aconteceu? Chegou em São Paulo e ele perdeu o carro. Que pegou dengue lá, não conseguiu pregar durante 15 dias. Aí me ligou, pastor, peguei uma dengue. Falei, ainda bem que foi só dengue. Ainda bem que foi só dengue. Ainda perdeu a bênção do carro, porque não segurou a bênção de Deus. Foi infiel. Todos que têm vindo, é Deus que tem mandado. É Deus que tem mandado. E eu louvo a Deus. Dinheiro nós não temos nem uma vez que o povo vem. A gente não manda dinheiro nem de passagem. Eles é que vem. E Deus tem suprido. Tem usado você, tem abençoado você. Quando eu penso que não, alguém me liga, sai uma panfletagem que eu nem sei da onde. E aí a gente ainda tira um pouquinho da panfletagem, ajuda para lá. Hoje trabalhamos, ontem trabalhamos, o pastor falou, mas tu não para de ter panfleto, não pode parar. Só quando chove. E Deus tem sido fiel e continuará sendo fiel, né? A partir de hoje, pode avisar os amigos, vizinhos, e quando você não puder vir, ou souber de alguém que não pode vir, diga para ele, acessar a Rádio Web Redenção. Estará sendo transmitido os cultos ao vivo, né? Pelo Face da pastora Josélia Flores, a TV Redenção, a TV dos Milagres de Deus, né? Então, você convida o vizinho, não dá para ir. Então acessa aí o Face da pastora Jo, você vai assistir o culto ao vivo. E quem sabe Deus salva um monte de gente pelo Face, né? Use o Face para abençoar a vida de alguém. Não use o Face para ser boca do diabo, para transmitir recado errado por aí. Foi o senhor que disse, né? Tem muita gente assim no Face. Sabe a última? Caiu o João, caiu o Antônio, caiu o José. Você não vê no Face alguém mandar um recadinho, pastor, passa na minha casa que tem R$1.000 para ajudar a obra. Já leu um trem desse? A senhora já leu? Passa aqui, pastor Adriano, Deus mandou dar milão para a senhora. Já viu alguém mandar pelo Face? Não, mas as outras coisas, mas a partir de hoje você vai mandar pelo Face. Acesse a TV Redenção, toda terça, sexta e domingo, para a glória de Deus. Alan, depois você ora pelo nosso amigo, para terminar a vez, né? Lá atrás. Seja, quem começou é que eu para trás mesmo, sou mesmo.
Quem começou, termina. Você começou o mistério, agora ora por ele, tá? Nós vamos estar orando. Nós temos algo para dizer. Sábado é vai ter a reunião aqui. Então, a partir de hoje, eu quero ver as irmãs que puderem fazer um prato de salgadinho. Fala com a pastora Jô, Caio, se você puder estar presente. Alain, fala com o Ronan, estar presente. Os obreiros, né, da casa do Senhor. E cada irmã faz lá um bolo, 2 bolos, faz também um salgadinho, para nós poder agraciar os pastores. Eu sei que o negócio está complicado. Eu estou vendo o pastor por aí me dizendo: rapaz, mandaram uma mensagem para mim. É na tua igreja que vai ser o conselho de pastor, sabe? É lá mesmo. É lá. Eles não acreditavam, irmão, e Deus está fazendo porque Ele quer. Me ligaram no meio da semana. Pastor Getúlio, o presidente, me ligou se a gente poderia fazer a reunião. E eu quero crer que vai estar pintado a parede, pintado aquela porta, e nós vamos recebê-los com graça, e Deus vai abençoar este local. E vai quebrar um protocolo, vai quebrar algumas coisas por aí. Quero todos que puderem. O pastor Lucas, ele já me disse que ele tem uma reunião marcada, né? Então, se ele não conseguir, ele já está justificado diante da igreja e diante dos céus. Amém? Nós vamos estar orando. Pastora José, manda ela. Pastora Adriana, Ela. se a senhora puder passar de manhã. Não deixa a pessoa. Não posso. Então tá assim, tranquilo. É a pastora Jô que falou, né? Agora vai ser a cartela ali. Não, tá tranquilo, eu já entendi o mistério. A pastora Olivia chegou. Então vem cá fazer essa última oração, que amanhã a senhora vai de viagem. Pelo menos a senhora deixa a oração aqui gravada. A senhora não apareceu ainda na TV Redenção. Direto do Pernambuco, da cidade de Olinda, missionária Olívia, orando para todos vocês aí da TV Web Redenção. Receba esta bênção em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer ao Senhor nessa noite. Soberano Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu fizeste nesse lugar. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque tu falaste com a tua igreja nessa noite de uma forma especial. Quero te agradecer, Senhor, por essa porta aberta para missionários, Senhor, que acolhe, meu Deus, que o Senhor venha recompensar essa família, aleluia, com coração missionário. Meu Deus amado, que o Senhor venha fazer coisas grandes e novas